a Deus pela sua grande misericórdia, a sua infinita graça. E por isso é que eu volto a Mossoró, e desta feita para cooperar com os irmãos nesse trabalho tão maravilhoso que se realiza todo ano aqui neste lugar. Esta cruzada que visa alcançar as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que ainda não têm no seu coração aquilo que nós temos: a paz, a alegria, a esperança e, acima de tudo, a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu estava aqui sentado olhando para esta multidão. Deus, pela sua infinita graça, tem nos concedido outras oportunidades como esta, para realizarmos cruzadas por todo este Brasil. E temos visto muitas pessoas sendo abençoadas pelo Senhor. E eu tenho certeza absoluta que quando a igreja sai do seu templo, das quatro paredes, e vem para o meio da rua para anunciar a mensagem da cruz, o nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele fica mais furioso do que nunca, porque sabe que nós estamos atacando, sitiando seus arraiais. E sempre que assim a igreja faz, nós também estamos arrancando as almas das mãos dele e colocando-as nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão é que nós, nesta noite, não podemos deixar de vigiar. Conforme já foi falado pelo pastor Martim, cada crente se coloque na sua trincheira de luta. Não dê nenhuma brecha para o inimigo. Fica aí vigiando, clamando pelo sangue de Jesus Cristo, orando e, na hora do apelo, ajudando as pessoas que ainda não são crentes. E aquilo que nós não podemos fazer, com certeza o nosso Deus irá fazer. Quantos creem assim, levanta a sua mão e diga amém. Queridos irmãos, eu quero nesta noite convidá-los para lermos um texto da palavra de Deus. Eu já vi que aqui nós temos muitas Bíblias. Pastor Martim pediu para que nós levantássemos a nossa Bíblia há poucos instantes atrás, e eu pude ver que os irmãos vieram trazendo a palavra de Deus, e na linguagem do apóstolo São Paulo é a espada do Espírito. Agora, não levante a sua Bíblia, mas abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Eu pediria que os irmãos que estão sentados, por um instante, se colocassem de pé. E vamos ler no capítulo 26, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista São Mateus. No capítulo 26, nós vamos ler do versículo 48 ao versículo 50. Quem encontrou, diga amém. Muitos ainda estão procurando. Eu posso esperar. Mateus capítulo 26, do versículo 48 ao versículo 50. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou.
Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Agora pode, se quiser, fechar a sua Bíblia, e eu gostaria que vocês atentassem para uma parte do versículo 50. Eu vou repetir e gostaria que depois vocês fizessem um coro comigo. E a parte do versículo 50 que eu convido vocês a prestar atenção é a pergunta de Jesus a Judas Iscariotes, o traidor: amigo, a que vieste? Vamos dizer: amigo, a que vieste? Outra vez: amigo, a que vieste? Só mais uma vez, bem forte: amigo, a que vieste? Podeis sentar. Meus queridos irmãos e meus distintos ouvintes, lendo esta passagem bíblica, meditando nesta pergunta feita pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que estava lhe traindo, eu cheguei à conclusão de que uma das coisas mais difíceis de nós encontrarmos neste mundo chama-se amigo. É muito fácil nós termos muitos conhecidos, alguém que passa por nós, nos cumprimenta e até nos abraça e até visita a nossa casa. Mas um amigo de verdade, um amigo em quem nós podemos confiar, um amigo com quem podemos contar em qualquer circunstância da vida, é coisa muito difícil. A experiência tem nos ensinado que existem os amigos de ocasião. São aquelas pessoas que estão ao nosso lado quando tudo nos favorece, ou seja, quando estamos com saúde, quando se está empregado, quando se está honrado, quando se está desfrutando de uma boa posição social. Mas quando tudo isso falta, os amigos de ocasião simplesmente desaparecem. Foi isto que aconteceu com o pródigo da parábola que Jesus Cristo contou. Aquele moço chegou para seu pai e nos diz a Bíblia que ele pediu parte da herança a qual ele tinha direito, e depois de recebê-la, ele partiu para uma terra distante, e diz a Bíblia que ele começou a gastar aquele dinheiro vivendo de forma dissoluta. E eu tenho certeza absoluta que enquanto aquele moço tinha dinheiro para gastar, a sua mesa era completa, os amigos de ocasião estavam ao seu lado. Mas quando acabou-se o último centavo, a Bíblia diz que veio sobre aquele país uma grande fome, e aquele rapaz começou a padecer necessidade. Aquele rapaz começou a perambular pelas ruas, quem sabe em busca de uma porta aberta, de uma mão estendida, à procura daqueles que lhe ajudaram a gastar a sua herança, e não apareceu ninguém. E nos diz a Bíblia Sagrada que aquele moço conseguiu o único emprego que para um judeu era coisa vergonhosa, era um opróbrio. Ele foi apacentar porcos numa fazenda, e a Bíblia diz que aquele moço desejava alimentar-se das bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Cadê os amigos de ocasião? Nenhum apareceu para ajudar aquele moço, até que ele tomou a sábia decisão
de voltar para a casa paterna, onde foi recebido de braços abertos, onde foi motivo de grande alegria e até de um grande banquete. E eu quero dizer para vocês esta noite que me ouvem, que essa não foi apenas a experiência do filho pródigo, mas essa tem sido a experiência de muitas pessoas. Eu mesmo passei por esta experiência, conforme foi dito esta noite aqui. Eu fui jogador profissional de futebol, joguei em vários clubes do Nordeste, sendo o último o Esporte Clube do Recife. E quando eu estava no auge da minha carreira, eu fraturei uma das pernas e tive que passar quase 60 dias com a perna engessada, fora de atividade. E eu que era aplaudido pelas multidões, eu que muitas vezes chegava nos botequins e até nas lojas de confecções e sapatarias e não pagava nada quando estava na atividade, agora com a perna engessada em cima de uma cama, desapareceram aqueles que me aplaudiam, desapareceram aqueles que me admiravam, e eu me vi sozinho naquela situação triste. Uma angústia terrível invadiu o meu coração, a minha alma, a ponto de eu pensar em tirar a minha vida. Mas foi exatamente naqueles dias difíceis que duas moças crentes adentraram ao meu lar e me pregaram este evangelho, o evangelho que, no dizer do apóstolo São Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Foi naquele momento difícil da minha vida que eu pude conhecer um amigo de verdade, um amigo chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Quem sabe você que está me ouvindo esta noite já passou ou esteja passando por um momento semelhante. Eu me lembro que uma certa ocasião, alguns anos passados, não muitos distantes, eu estava pregando numa cruzada semelhante a esta, na cidade de Coronel Fabriciano, no estado de Minas Gerais. E depois que eu terminei de pregar naquela noite e fui para o carro que iria me levar ao hotel onde eu estava hospedado, um cidadão veio correndo e gritou: Pastor Gilvan, eu posso conversar com o senhor? Mesmo suado, cansado como estava, eu disse: pois não, tem toda a liberdade. E a primeira coisa que ele me disse foi esta: Pastor Gilvan, eu era um homem muito bem de vida nesta cidade, eu tinha uma concessionária de automóveis, eu tinha um patrimônio muito grande, a minha situação financeira econômica era muito boa. E quando eu estava assim, a minha loja era cheia de pessoas, a minha casa era visitada por muita gente, eu costumava dar jantares, almoços, e as pessoas que iam ali à minha casa diziam: eu sou seu amigo. Porém, quando as coisas começaram a dar para trás, quando o vento começou a soprar contra mim, e eu fui perdendo terreno, fui perdendo o meu capital, fui perdendo o meu patrimônio, à medida em que isso ia acontecendo, as pessoas também que diziam que eram meus amigos iam desaparecendo. E quando eu perdi tudo que tinha, eu fiquei apenas com a mulher e os filhos, porque aqueles que antes visitavam a minha loja de automóveis, aqueles que antes visitavam a minha casa,
eles deram as costas para mim. Meu amigo, meu senhor, minha senhora, eu quero dizer que isto é uma realidade. Existem pessoas deste jeito, que só se aproximam de nós com interesse. Mas eu quero também dizer esta noite, alto e bom som nesta praça pública, que existe um amigo fiel, existe um amigo de verdade, existe um amigo sincero, existe um amigo que a Bíblia diz que é mais chegado do que um irmão, e este amigo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. E quando eu falo nisto, eu tenho que dizer para vocês que Jesus Cristo é o amigo da hora, que Jesus Cristo é o amigo certo nos momentos mais cruentos da nossa vida. Jesus Cristo é o amigo que não está interessado naquilo que nós temos, porque Ele é dono da prata, é dono do ouro, a terra é dele, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas Jesus é o amigo que está interessado em nos dar aquilo que nós não temos. Por isso, ao seu nome seja dada a glória, agora e para todo sempre, aleluia. E quando eu falo que Jesus é amigo, eu não falo porque alguém soprou no meu ouvido, eu não falo porque eu li em alguma revista ou em algum jornal, eu falo porque eu encontro na Bíblia provas suficientes, provas incontestáveis que Ele deu, que é o verdadeiro amigo, o amigo que eu preciso, o amigo que você precisa, o amigo que todos os que estão aqui precisam, aleluia. E quais são, pastor Gilvan, essas provas que Jesus Cristo deu, de que Ele é o verdadeiro, de que Ele é o melhor amigo? Eu poderia citar umas 10 ou mais esta noite, mas como eu não quero me delongar, não quero cansar vocês, eu vou citar apenas 3 provas de um verdadeiro amigo. Quem der essas 3 provas, então você pode dizer, este é amigo com letras maiúsculas, aleluia. Qual é a primeira prova? É que o verdadeiro amigo é aquele que se sacrifica em benefício de outrem. Ou seja, o verdadeiro amigo é aquele que está pronto a dar a vida, a morrer em lugar de outra pessoa. E foi isto, aleluia, o que Jesus Cristo fez. Ele disse, conforme está escrito em João capítulo 15, começando pelo versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu estou aqui diante desta multidão, aqui atrás também tenho esses companheiros de ministério, mas se eu perguntasse a vocês esta noite, quem aqui estaria disposto a morrer em lugar de Gilvan Rodrigues? Por mais que você me ame, por mais que você me considere, por mais que você até tenha admiração por mim, eu tenho certeza que você diria, eu não estou disposto. Agora Jesus não, Ele despiu-se da sua glória, Ele deixou o seu trono lá no céu, Ele deixou de estar cercado pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins, e veio aqui à terra para dar a sua vida por mim, por você, conforme diz o homem de Deus, o profeta messiânico Isaías.
Isaías, no capítulo 53, quando ele teve uma visão do Calvário, uma visão profética do sacrifício de Jesus em nosso lugar, e ele escreveu: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Ele veio aqui à terra, e quero dizer para você esta noite: o Júnior e a sua esposa cantaram há poucos instantes que ainda hoje muita gente chora a morte de Jesus. E eu me lembro que quando eu era criança e até mesmo adolescente, chegava a semana chamada Santa, e eu ficava naquela expectativa para ir ao cinema assistir a Paixão de Cristo. E eu levava um lenço, mesmo sendo criança ou mesmo adolescente, eu levava um lenço, porque eu sabia que eu iria chorar ao ver na tela daquele cinema o sofrimento de Jesus Cristo. E era um chororô dentro do cinema, o que acontece ainda hoje. Mas eu quero dizer a vocês esta noite que Jesus não quer que choremos por ele. Ele não foi um coitadinho, ele não foi um mártir, não, senhores. Ele veio a este mundo consciente de que a cruz estava à sua espera, e nunca fugiu da cruz, sempre caminhou em direção a ela, porque ele sabia, ele tinha consciência de que seria naquele madeiro lavrado que ele iria esmagar, como esmagou a cabeça de Satanás. Ele iria ganhar como ganhou a nossa vitória, aniquilando, como diz Paulo, os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles naquela cruz. E quando ele ia caminhando, quando ele subia a íngreme estrada do Gólgota, naquelas ruas estreitas de Jerusalém, as mulheres batiam no peito, as mulheres se lamentavam, as mulheres choravam com dó, com compaixão de Jesus. Mas ele disse: ó filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Como dizia, eu não quero o choro de vocês, eu vim aqui para isto mesmo, eu vim para dar a vida pelos meus amigos, eu vim para consumar a obra da vossa redenção. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Quando Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, concedeu-me o privilégio de ir a Israel, isso há muitos anos passados, mas eu me lembro como se fosse hoje, naquele dia 7 de setembro de 1977, nós acordamos cedo e fomos para fazermos uma visita ao Calvário e visitarmos também o túmulo de Jesus Cristo. E fomos de carro e fizemos o percurso a pé, desde o local onde Jesus foi julgado por Pilatos até o Calvário. E eu estava acompanhado da minha esposa, e nós íamos andando. De repente tínhamos que parar. Quem já foi a Jerusalém sabe disto. A caminhada não é fácil, a caminhada é longa. E eu parava com a minha esposa
para descansar, tomar fôlego, e houve um momento em que o suor escorrendo na testa. Olhei para minha esposa e disse: minha filha, se eu antes de vir aqui já sabia que Jesus era meu amigo, agora muito mais, porque nós passamos a noite descansando no hotel 5 estrelas. Nós tomamos hoje pela manhã um breakfast, um pequeno almoço, um café reforçado. Viemos de carro até o pretório de Herodes, e só agora que estamos caminhando a pé. Não temos uma cruz nas costas, não temos soldados nos açoitando, e nós temos que parar para respirar. Mas com o nosso Jesus não foi nada disso, não foi nada fácil. Ele não passou uma noite sequer numa espelunca de beira de estrada. Ele não tomou nenhum cafezinho mínimo sem açúcar. Ele não teve carro, não teve uma carruagem. Colocaram sobre os seus ombros uma cruz pesada, e à medida em que ele caminhava e as suas forças se esgotavam e ele parava: caí não, senhores, eu não aceito aquele hino que diz: no caminho caiu Jesus. Não é verdade, não está na Bíblia que ele caiu, mas ele parava para descansar um pouco, e quando assim fazia, os chicotes dos soldados romanos, que tinham na ponta um pedaço de chumbo, lhe retalhavam o corpo, o sangue jorrava, mas ele não abria a sua boca, como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Ele ia caminhando, e quando chegou no alto da colina, ele não foi descansar. Ali se cumpriu aquela palavra que ele disse uma certa ocasião para algumas pessoas que queriam segui-lo, e ele disse: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não lhe deram um travesseiro, não. Ontem, quando eu me preparava para viajar de Campina Grande para cá, minha esposa preparou um travesseiro. Eu vinha num ônibus como vim, confortável, ar-condicionado, mas era com o cuidado de esposa fiel que é, companheira que é. Preparou-me uns sanduíches, uma água mineral, um refrigerante, um travesseiro, e eu pude reclinar minha cabeça. E mesmo se não uma viagem longa, mas eu cheguei bem inteiro. Se tivesse uma vigília, talvez até eu pregasse às 3 horas da manhã quando eu cheguei hoje. Mas para ele nada. Ele chegou no Calvário, lhe deitaram em cima daquele madeiro, meteram cravos nas mãos e nos pés, o sangue salpicava, mas nenhum gemido, nenhuma reclamação, nenhum brado de dor, nenhum pedido de misericórdia, de clemência. Levantaram aquela cruz, enfiaram num buraco, e eu creio que quando a pé da cruz chocou-se com a terra, o seu corpo estremeceu, e à medida em que o sol causticante consumia suas energias físicas, ele ia se apoiando nos cravos, e à medida em que se apoiava, as suas carnes iam sendo dilaceradas, rasgadas, e lá está ele, satisfeito, porque ele não foi ali obrigado, ele não foi arrastado para o Calvário, como se diz no provérbio popular, como um bode para dentro d'água, não. Ele foi espontâneo
espontaneamente, ele foi voluntariamente. Parece-me que estou vendo Jesus diante das autoridades de Jerusalém, e eles dizendo assim: não sabeis que temos poder para te soltar ou para te matar? E Jesus respondeu para eles: nenhum poder teria sobre mim se de cima não vos fosse dado. Agora eu tenho poder de dar a minha vida e depois reassumi-la, porque este poder eu recebi do meu Pai. Aleluia. Jesus estava querendo dizer: eu vou porque eu quero. Ninguém seria capaz de me levar ao Calvário se eu não quisesse, mas para esta hora eu vim, e para provar que eu sou verdadeiro amigo, ele sofreu até o fim. E era aproximadamente 3 horas da tarde quando se ouviu um brado no Calvário, aquele momento em que caiu na terra a última gota de sangue do Filho de Deus. Aí ele gritou: está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Era a reação da natureza. Lá no cemitério, túmulos se abriram, mortos ressuscitaram. Esta é uma grande prova de que ele é o grande amigo, o amigo que você precisa. E quando levanta a sua mão e diz amém, oh aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Esta é sim uma prova inconteste de alguém que é amigo. Ele assumiu a minha culpa. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Ele não cometeu pecado, ele se fez pecado. A Bíblia diz que ele levou sobre seu corpo as nossas doenças. Ele deu a sua vida, ele não emprestou a sua vida, ele não deixou ninguém pagar a sua família pela sua morte, mas gratuitamente, voluntariamente ele se ofereceu como sacrifício a Deus, e Deus aceitou aquele sacrifício, porque foi o único sacrifício que satisfez todas as exigências divinas. Então ele é amigo, provou isto dando a sua vida por mim e por você. A segunda prova de um amigo verdadeiro é que ele socorre, ele ajuda aquele que precisa. Sim, amigo, diz alguém, é para essas horas. Quais são as horas? As horas difíceis da vida, porque quando tudo nos corre bem, quando o vento está soprando ao nosso favor, é muito fácil alguém chegar para nós e dizer: eu sou seu amigo. Não precisamos, eu não estou aqui, não vou falar nada contra gerente de banco, não tenho nada contra gerente de banco. Aliás, o gerente do Bradesco em Campina Grande, o banco que eu sou cliente, me atende muito bem. Mas eu não posso deixar de dizer que às vezes acontece o seguinte: quando a gente está bem financeiramente, a conta com um bom saldo, então o banco nos oferece uma série de serviços. O gerente, quando vê a gente chegar na porta, já manda receber, ou ele próprio vai lá receber. Alguém nos traz para o seu birô, é oferecido um cafezinho, se tiver mais uma coisa também é oferecido. Olha, nós estamos aqui a ser inteiro de espuma, e às vezes dispensa algumas taxas e diz: olha, está precisando de alguma coisa? Se você precisar, pode falar, rapaz.
rapaz, eu sou seu amigo. Agora ele vem acompanhando o seu saldo, vem acompanhando a sua média. Ele sabe que você tem dinheiro, sua conta está bonitinha, não voltou um cheque ainda, tem lá na poupança um bom saldo, então oferece tudo. Agora de repente há um terremoto na vida financeira dessa pessoa, aí ele chega e diz: mas eu tenho um amigo, o gerente do banco disse que é meu amigo, e quando eu precisasse eu podia procurar. Então chegou a hora, vai lá, e quando chega o gerente já sabe que ele está no vermelho, já se informou, é cheque voltando, a coisa desmantelou de vez. Aí já manda o funcionário dizer: o gerente saiu para fazer visita. E quando é que ele chega? Quando é que ele volta? Talvez não volte hoje não, ou então viajou para fazer um curso lá em São Paulo, e quando ele consegue falar com o gerente, por um acaso ele entra no banco, o gerente não pode se esconder dele, o atende: meu amigo, eu vim agora, você não disse que quando eu precisasse eu poderia contar com você? Rapaz, mas tem um supervisor no banco e eu não posso fazer nada, a carteira de empréstimo está fechada, e quando é que vai abrir também não sei, e eu já estava de saída, estou aqui só para lhe atender. É assim ou não é? Agora, o amigo de verdade não faz isto não. O amigo de verdade é aquele que chega junto na hora da necessidade, é aquele que quando a gente precisa ele estende a mão. Disse o certa ocasião o poeta: é na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo. E nesta noite eu quero acrescentar a este poema essa expressão: é na tormenta que se conhece o verdadeiro amigo. Não é quando tudo está bem não, é na necessidade. Eu conversava uma certa ocasião com um cidadão crente lá em Campina Grande, da igreja presbiteriana, e ele falava sobre amigo, e ele disse: olha, Gilvan, para mim amigo é aquele que empresta o ombro para a gente chorar. Eu olhei para ele e disse: olha, é muito bonita a sua colocação, mas o meu conceito de amigo é mais profundo. Para mim amigo não é aquele que empresta o ombro para a gente chorar. Para mim amigo é aquele que chega antes que a gente comece a chorar. É assim que diz a Bíblia: antes de nós pedirmos, Deus sabe o que nós estamos necessitando. Louvado seja Deus. E Jesus deu esta prova. Ninguém ajudou tanto como Jesus, ninguém socorreu tanto como Jesus. Há um versículo na Bíblia Sagrada, se não me foge a memória, Salmo 72 e versículo 12, se a minha memória não me trai, em que diz assim: ele socorre o necessitado quando clama, bem como o aflito e aquele que não tem quem o ajude. Quer dizer, ele socorre aquele que está marginalizado, aquele que está na penúria, aquele que está na luna, é aquele que ninguém vai lhe ajudar, ninguém estende a mão. O amigo Jesus está junto ali e dizendo para essa pessoa: quando você entrou na batalha, eu contigo estou lutando. Quando você pisou no primeiro espinho, eu contigo pisei. E quando você começou a chorar, eu chorei contigo. Eu estou aqui para te ajudar, te socorrer, te abençoar, resolver os teus problemas, te dar graça e vitória. Eu sou teu amigo, eu não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou contigo aonde você for. Este é o amigo de verdade. Louvado seja Deus. O salmista, que foi tão perseguido por Saul, nas montanhas
montanhas da Judéia como se fosse uma pulga, como ele próprio disse. Um dia meditando no que Deus fez com ele, neste amigo maravilhoso, pegou a sua destra pena e começou a escrever o Salmo 46 e escreveu assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não está conosco apenas quando estamos sorrindo, Ele está conosco quando nós choramos. Ele não é amigo só quando o sol está brilhando, Ele é nosso amigo quando a nuvem é negra. Ele não é amigo apenas quando tudo é bonança, Ele é amigo em meio à tempestade. Em meio à tempestade da vida, Ele diz: eu sou o teu piloto, eu sou o teu amigo, eu estou contigo para te socorrer. Levanta a tua mão para o céu e dê glória a Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E quando eu falo nisto, eu me lembro de uma certa ocasião, no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Ele vinha andando sobre as águas. Agora, sabe por que ele vinha andando sobre as águas? Para não sobrecarregar os seus amigos. Aí ele resolveu, disse: não, eles estão remando, eu vou sobre as águas, eu posso andar sobre as águas. Eu criei as águas, porque eu não posso andar sobre as águas. Aleluia. Aí começou a andar, lá vem se aproximando, a noite vem chegando, e quando eles viram aquele vulto, se assustaram e gritaram: é um fantasma. Aí Jesus disse: que fantasma, coisa nenhuma. Tem gente aí que está tendo a visão de Jesus distorcida, né? É um Jesus cabeludo, é um Jesus de bigode, é um Jesus de rosto afeminado. Este não é o Jesus da Bíblia. Ele não é um fantasma. Ele é Deus eterno, que tem todo o poder no céu e na terra, e que tem tudo sob o seu controle, o seu comando. E quantos dizem aleluia? Não sou eu, não é um fantasma, sou eu. Como que dizia: sou eu, o amigo de vocês. Vocês estão me desconhecendo. E Pedro, como era muito afoito, de um temperamento assim agitado, feito o pastor Gilvan Rodrigues, e não ficava calado, ele estava sempre falando, olhou e disse: se és tu mesmo, manda-me ter contigo andando sobre as águas, vem. Aí Pedro desceu do barco, colocou o pé na água, sentiu firmeza, colocou o outro, ficou em pé. Aí lá vai ele caminhando, olhando para o amigo Jesus, satisfeito. De repente o seu coração se encheu de incredulidade, e quando veio incredulidade, veio o temor, veio o medo. Aí ele começou a afundar, e ele ia morrer afogado. Mas quando ele viu que ia se afogar, chamou pelo amigo: Jesus, me socorre, Jesus. Aí Jesus, que poderia dizer: morre afogado, incrédulo, não estendeu a mão. Este é que amigo tirou das águas, firmou seus pés novamente, e ambos foram para o barco. Amigo é este que ajuda. Quem sabe você está se afogando na sua ansiedade, na sua depressão, na sua angústia, na sua tristeza, está se afogando no seu desespero, está se afogando nos seus negócios, está sendo engolido pelas ondas revoltas do mar desta vida. Já correu no centro espírita e o vento continua soprando contra você. Já bateu no terreiro de macumba e a tempestade não cessa. Já fez o que os homens mandaram e continua se afogando. Mas nesta noite eu te digo: levanta a tua cabeça. Há uma mão amiga estendida para te ajudar, e esta mão amiga e poderosa é a mão de Jesus Cristo, é a mão
de Jesus Cristo. Não é aquela história daquele hino que diz assim: segura na mão de Deus e vai. Não, coitado de mim, se eu fosse segurar na mão de Deus. A minha vitória é porque Deus está sustentando a minha mão. É Ele quem segura a minha mão, como diz o hino: com tua mão segura bem a minha, pois fraco sou o Salvador, que não atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Deixa Ele segurar na tua mão, porque é Ele quem diz: aquele que eu tomo pela minha mão, ninguém o arrebatará. Glória a Deus. Eu estava alguns 2 anos passados, aleluia, vivendo um momento muito difícil na minha vida, passando por um momento que me roubava o sono, o apetite, e eu vinha viajando de Brasília para Campina Grande, estava pregando em Brasília, terminou o trabalho, eu voltava para casa. Nunca voltava para casa tão triste como naquele dia, coração trancado, angustiado, mas orando e dizendo: Jesus, tu és meu amigo, Jesus. Quando o avião chegou em Recife, eu tinha que fazer uma conexão, pegar outro voo para Campina Grande, e como o voo ia demorar para Campina, eu me levantei, fiquei em pé escorado na poltrona, deixando os outros passarem. De repente se levanta um cidadão, mais ou menos da minha altura, loiro, olhos azuis, e ele vem andando em minha direção, passou por mim e entregou-me um cartão. Eu viajo de avião desde 1961, nunca vi uma pessoa entregar dentro de um avião um folheto evangélico a ninguém. Quando ele me deu aquele cartão, eu pensei: deve ser de um advogado, um profissional liberal, deve ser de uma pessoa assim oferecendo o seu serviço. Peguei o cartão, botei na mão, fechei a mão e ele foi. Quando ele chegou na porta do avião, ele parou antes de descer e olhou bem assim dentro dos meus olhos. Desceu. Quando ele desceu, disse: agora eu vou olhar o cartão desse cidadão. Quando eu peguei aquele cartão, não tinha nome de ninguém, não tinha endereço, não tinha telefone, mas estava escrito assim, em letras vermelhas: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Louvado seja Deus. Era o anjo que Deus mandou, porque se fosse para pregar uma mensagem, seria evangelística, seria um cartão, por exemplo, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É mais ou menos assim, mas era uma mensagem de conforto e consolação, como que dizendo: olha, eu sou teu amigo, você não está sozinho, eu estou te tomando pela tua mão direita, estou te dizendo que vou te ajudar. E o Senhor me ajudou e eu saí daquela situação. O Senhor quer te ajudar nesta noite. O amigo Jesus quer te socorrer. Não importa quem você é, não importa a sua situação, saiba de uma coisa: Ele tem solução para todos os problemas, Ele tem resposta para todas as perguntas. Ele é Senhor nos céus, embaixo na terra. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele pode e quer te ajudar, te socorre, porque Ele é o verdadeiro amigo. Quem é Ele? Diga: Jesus. A terceira prova é que o verdadeiro amigo não é aquele amigo entre aspas, não. É o verdadeiro amigo, é aquele que tem prazer em nos dar o que ele tem de melhor. Por exemplo, alguém diz para você: Pastor Martim, eu sou seu amigo. Aí você chega na casa dele, ele vai dormir num quarto com ar-condicionado, uma suíte confortável, e põe o irmão para dormir lá no quintal, naquele quartinho tudo fechado, cheio de muriçoca, o cachorro latindo a noite toda do lado da porta ou na janela, não dá nenhum ventilador. Não é amigo, não.
Amigo é aquele que você chega na casa dele e mesmo ele não tendo recursos, ele dá o que ele tem de melhor. Eu já tenho chegado na casa de amigo e eu sei que ele não tem uma boa condição financeira, mas eu vejo os filhos correm para cá, correm para lá. Daqui a pouco eu vejo a mesa cheia de refrigerante, eu vejo a mesa cheia de comida. Aí vamos almoçar, pastor João. Eu me sento à mesa e os filhos ficam lá, porque ninguém esconde nada de criança. As crianças ficam cochichando uma no ouvido da outra e sorrindo. E sabe o que é que eu estou lendo? Sabe o que é que eu estou lendo na mente deles? Sabe o que eu estou ouvindo, o que eu estou dizendo? Mesmo se eles abrirem a boca. Se todo dia tivesse um amigo de papai aqui em casa, todo dia teria refrigerante, teria coisa boa. Nós sairíamos da rotina, porque amigo é assim. Amigo vai dormir na sala e dá o quarto para o outro. E Jesus, como melhor amigo, ele nos dá o que ele tem de melhor. E o que é que ele tem de melhor? O perdão para os nossos pecados. Só ele pode perdoar os nossos pecados. Está escrito no Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Jesus, é Jesus. Pastor não perdoa pecado de ninguém, Papa não perdoa, arcebispo também não, cardeal também não, padre também não, missionário também não, missionária não. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. E Ele quer perdoar você esta noite de todos os teus pecados. A segunda coisa que Ele nos dá é o direito a entrar no céu, até o céu como morada eterna. Só Ele é quem pode nos dar isto, através dessa salvação que Ele nos garante. Ele disse, está escrito, João capítulo 14 e versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então Jesus nos dá o que há de melhor. Ele nos dá um lugar na casa do Pai. Está escrito em João capítulo 14, Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Ele é o amigo que nos dá o que existe melhor. Eu fico triste quando eu entro num cemitério. Aliás, faz muito tempo que eu não entro num cemitério, mas quando eu entro no cemitério, e às vezes que eu entrei, eu às vezes encontro ali um túmulo de mármore com uma cruz de bronze reluzente, ou encontro um túmulo simples assim, ou mesmo uma cova rasa, e ali está escrito assim, aqui jaz fulano do tal, está ali o nome do defunto, a data em que nasceu e morreu, está escrito, ele descansa na sua morada eterna. Coitado, descansar debaixo de 7 palmos de chão adentro, com uma carga de areia, dentro de um caixão que não dá nem para se mexer, e às vezes por cima uma laje de concreto, e haja ferro, e haja tijolo, e haja cimento. Se isto for descanso eterno, eu não quero não. Agora o descanso eterno só Jesus Cristo dá. É lá no céu, é lá no céu. É para você, moça, rapaz, meu senhor e minha senhora. E nesta noite escuta o que eu vou dizer. Escuta o que eu vou lhe dizer. Nesta noite, se o governador do estado do Rio Grande do Norte chegasse aqui, Garibaldo Alves chegasse aqui e dissesse, eu quero ser seu amigo, até eu que sou da Paraíba correria dizer, seja meu amigo também, porque sendo amigo de político, irmão, tem tudo, viu? Sendo amigo de governador, a nomeação é garantida. E tem uma coisa não, tem mais uma coisa, você não vai arranjar
trabalho não, é um emprego, não é trabalho, é emprego. Então se ele chegasse aqui e dissesse, eu quero ser seu amigo, eu também. Mas nesta noite está aqui, que é maior do que Garibaldi, que é maior do que Fernando Henrique Cardoso, que é maior do que Bill Clinton, que é maior do que o maior dos Maurais. Aqui está Jesus Cristo dizendo, eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu amigo. Oh, pastor Gilvan, ele quer ser meu amigo, mas eu sou pobrezinha. Tem nada não. Ah, mas eu sou analfabeto, também não tem nada não. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem nada. Jesus só fez uma referência, ou seja, Jesus só fez uma exigência para a pessoa ser seu amigo. Qual é, pastor Gilberto, essa exigência? Qual é? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que Jesus manda fazer? Será que é dançar roda de samba? Será que é estar pulando aí no carnaval? Será que é estar tomando droga, se prostituindo? Nada disso. Jesus manda você ser crente, como ele mandou para Tomé. Ele disse, Tomé, sede crente, não incrédulo. Então quem é crente é amigo de Jesus, e quem tem Jesus vai morar no céu por toda a eternidade de graça, sem pagar IPTU, sem pagar prestação, sem pagar energia elétrica, porque lá a luz é o próprio Cordeiro, sem pagar água, porque lá tem um rio que corre do trono de Deus, sem pagar nada, de graça. Essa história que tem por aí, que crente paga para ser crente, é mentira de Satanás e de quem disser, Jesus o amigo já pagou tudo, já pagou tudo, já pagou tudo, já pagou tudo. Ele te oferece a bênção do perdão, da salvação, da vida eterna, de graça. Se é verdade, diga amém. Agora eu quero perguntar, aleluia, quer ser amigo dele? Quer ser amigo dele ou quer ser amigo do mundo? Porque quem é amigo do mundo, diz a Bíblia, se constitui inimigo dele. Se você quer ser amigo dele, então você nesta noite vai ter coragem de fazer uma decisão ao lado dele, aceitando como Salvador e como Senhor. Ajuda, minha irmã, ajuda essa pessoa, que nós vamos já orar por todos que vieram aqui à frente. A minha alma está... Vai cantando, cantando e trabalhando, cantando e ajudando alguém. Não deixa essa pessoa que está ao teu lado volta para casa perdida como ela chegou. Não deixa. Mas uma pessoa chega, isto, minha irmã, isto. Vá você, meu irmão, vá você, minha irmã, faça o mesmo que essa irmã está fazendo. Ajuda alguém, mais outra ali chegando. Jesus está com a mão estendida para você. Ele é um amigo fiel, ele quer te ajudar, ele quer te abençoar, ele quer te perdoar, ele quer salvar a tua alma, ele quer resolver os teus problemas, ele quer te dar vitória, ele quer fazer de você uma nova criatura, ele quer mudar o teu modo de viver, de pensar e de agir. Vem agora, sai do teu lugar, ajuda, meu irmão, ajuda mais alguém, ajuda mais alguém. Muito bem, irmão, só um momentinho. Se os irmãos conhecem aquele hino, há um hino que eu gosto muito de cantar nessas horas. É um hino que diz assim: sozinho estás a navegar. Não conhece não? Por